Uma característica interessante do som é sua frequência. Quando uma fonte sonora se aproxima do ouvinte, o som ouvido por ele tem uma frequência maior do que o som produzido pela mesma fonte sonora, se ela estiver parada. Entretanto, se a fonte sonora se afasta do ouvinte, a frequência é menor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. Um ouvinte parado junto a uma fonte ouve o seu som com uma frequência constante que será denotada por F. 4 experimentos foram feitos com essa fonte sonora em movimento. Denotaremos por de F1 até F4 as frequências do som da fonte sonora em movimento ouvido pelo ouvinte, que continua parado nos experimentos de 1 a 4. Depois de calculadas as frequências, as seguintes relações foram obtidas. F1, F2, F3 e F4 estão relacionados de acordo com F. Em quais experimentos a fonte sonora se afastou do ouvinte? Então, o que é que nós temos? Primeira coisa que você tem que associar é que quando você tem um valor numérico, qualquer que seja o valor numérico, e você multiplica por 1, o resultado se mantém. Quando você multiplica por um número maior que 1, o resultado aumenta. E quando você multiplica por um número menor que 1, o resultado diminui. Ok? Então, quando você faz isso, o que é que ocorre? Imagina que você observa a primeira fonte. A primeira fonte é 1,1 F. Então, como ele pegou a frequência F original e multiplicou por um número maior que 1, então o resultado aumentou. Então, se a frequência aumentou, é porque esse objeto está se aproximando. Então, F1 se aproxima. O que o problema pede é aquela que se afasta. Já F2, se nós analisarmos, F2 vale o quê? F2 vale 0,99 de F1. Então, se no lugar do F1 eu colocar esse valor, você vai ter 0,99 multiplicado por 1,1 F. Quando você pega esse resultado e multiplica por 1,1, 0,99 por 1,1, você vai ter 1,089 F. Significa que a frequência 2 pegou a frequência original e multiplicou por um número maior que 1. Então, o som aumentou, então o F2 também se aproximou. Já quando você trabalha com F3 está associado com F1. Veja que F3, a relação de F3 com F1 é essa. F1 é 0,9 F3. Então, se no lugar do F1 eu colocar exatamente 1,1 F e pega esse 0,9 que está multiplicando, passar dividindo, então 1,1 dividido por 0,9 vai dar um resultado maior que 1. Então, se a frequência 3 é a frequência original multiplicado por um número maior que 1, significa que o objeto também está se aproximando. Então, F1, F2 e F3 se aproximam. Já o F4 não, o F4 está pegando a frequência original e multiplicando por um número menor que 1. Significa que a frequência diminuiu, com isso o objeto se afastou. Então só há afastamento numa única opção, que é a letra D de dado.